Essa é a história nunca contada de Ayrton Senna. 1º de maio de 1994, o mundo assistiu. O barulho dos motores e o silêncio que se seguiu. Um momento que mudaria para sempre a história do esporte. Mas este vídeo não é sobre como Ayrton Senna se foi. Hoje vamos falar sobre tudo o que Ayrton Senna fez, sobre quem ele foi e por que, décadas depois, seu nome ainda ecoa como sinônimo de superação, orgulho e paixão. Esta é a verdadeira história do homem que transformou velocidade em arte. Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960, em São Paulo. Filho de Milton e Neide, cresceu em um ambiente de carinho, mas também de disciplina. Desde cedo, Ayrton mostrou que seu destino não era comum. Sempre teve algo diferente no olhar. Aos 4 anos, ganhou de seu pai um pequeno kart motorizado, construído por seu pai. Enquanto outras crianças brincavam de esconde-esconde, ele aprendia a domar o som de um motor. Não era só um brinquedo, era o início de uma lenda. Não era apenas diversão. Senna tinha algo raro. Reflexos rápidos como um felino e uma percepção quase sobrenatural de velocidade. Seu primeiro título chegou aos 14 anos no Campeonato Paulista de Kart. Foi exatamente nesse período que Ayrton enfrentou um de seus maiores aprendizados. Em uma corrida com pista molhada, teve um desempenho abaixo do esperado. Para muitos, aquilo seria motivo de frustração. Para ele, foi um combustível. Determinou que dominaria a chuva. Treinou incansavelmente em pistas molhadas, explorando cada curva, cada reação dos pneus na água, até transformar sua fraqueza em uma arma. Sua irmã lembra. Toda vez que chovia, em vez de ficar em casa, Ayrton pegava o kart e ia para algum canto de São Paulo, treinava até o céu escurecer. E foi assim que nasceu a lenda do Rei da Chuva. Cada gota d'água que caía sobre uma pista, no futuro, parecia trabalhar a seu favor. O caminho para a Fórmula 1 não era fácil, mas seu talento não demorou para chamar a atenção. Deixar o Brasil e ir para a Europa exigia mais que talento, exigia coragem, sacrifício e fé. Ayrton enfrentou pistas desconhecidas, frio cortante e a saudade de casa. Muitas vezes corria sem os melhores equipamentos, mas mesmo assim vencia. O caminho até a Fórmula 1 nunca foi uma estrada reta. Para Ayrton, cada curva era um teste. Entre 1978 e 1982, percorreu circuitos de kart na Europa e também na Ásia. A cada prova, desafiava campeões consagrados. Mas apesar do talento avassalador, o título de campeão mundial ainda não vinha. Era como se o destino estivesse testando sua paciência e sua resistência. Já na virada da década de 80, Ayrton cursava administração, preparando-se para cuidar dos negócios da família. Mas o chamado da velocidade falava mais alto que qualquer sala de aula. Contra a vontade dos pais que viam na carreira automobilística um risco perigoso demais, ele tomou a decisão que mudaria para sempre sua vida: partir para a Inglaterra. Era o salto para o desconhecido e para a história. Em solo britânico, conheceu diversos modelos e máquinas, sentiu o cheiro de combustível de alto desempenho e mergulhou nas competições de kart locais. Não demorou para se destacar e conquistar seu espaço na Fórmula Ford 1600, onde apresentou um desempenho surpreendente. Mas nem só de vitórias era feita sua história. A falta de patrocínio obrigou Ayrton a regressar ao Brasil. Um retorno amargo para quem tinha acabado de provar que podia competir com os melhores. No entanto, a chama da corrida jamais se apagou. No ano seguinte, voltou para disputar a Fórmula Ford 2000. Mesmo com um carro diferente, Ayrton mostrou uma superioridade quase assustadora. Venceu 13 das 15 corridas da temporada. A partir dali, o garoto de São Paulo já não era apenas uma promessa, mas um fenômeno incontestável, pronto para desafiar o mundo. Em 1983, o Brasil já começava a olhar para aquele jovem piloto com outros olhos. Sua performance na Fórmula 3 inglesa não passou despercebida por equipes e olheiros da Fórmula 1. E assim, no dia 25 de março de 1984, Ayrton Senna estreava na Fórmula 1 no Rio de Janeiro.
O público talvez não soubesse, mas estava testemunhando o nascimento de uma lenda. Naquele ano, defendeu a pequena equipe Toleman, que era modesta e sem o orçamento e os recursos das gigantes. Mas em Mônaco, sob chuva intensa, Ayrton transformou limitações em espetáculo. Problemas mecânicos o colocaram apenas na 13ª posição do grid. Poucos acreditavam que ele pudesse chegar entre os primeiros, mas Ayrton tinha outros planos. Com uma recuperação rápida e precisa, deixou para trás pilotos lendários como Niki Lauda e passou a ameaçar a liderança de Alain Prost, um de seus maiores rivais no futuro. A corrida seria interrompida antes do final, mas naquele dia, o mundo inteiro viu o que o Brasil já sabia. Um novo campeão estava a caminho. No ano seguinte, vestiu as cores da Lotus, onde conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, no GP de Portugal, em 1985. Mas seria em 1988, ao entrar para a equipe McLaren, que Ayrton Senna escreveria o capítulo mais glorioso de sua história, a conquista de seu primeiro título mundial. Ali não era mais apenas um piloto, era o melhor do mundo. Mas ser o melhor também significa atrair rivais à altura. Com a McLaren, vieram os títulos mundiais e uma das rivalidades mais intensas da história do esporte, Ayrton Senna contra Alain Prost. Não era apenas sobre quem era mais rápido, era uma guerra de orgulho, de ética e de determinação. Senna era competitivo ao extremo, para alguns arrogante, para outros a personificação da vontade de vencer. No Grande Prêmio do Japão, a tensão chegou ao ponto máximo. Um toque entre os carros tirou Prost da corrida, mas Senna voltou à pista e ainda tentou buscar o impossível. O esforço, no entanto, foi em vão. Acabou sendo desclassificado. Era mais um capítulo dessa batalha épica que marcaria para sempre a Fórmula 1. Em 1988, em sua primeira temporada pela McLaren, Senna pilotou o lendário MP4-4, considerado por muitos o carro mais dominante da Fórmula 1. Ao lado de Alain Prost, viveu um duelo interno intenso, mas venceu 9 corridas e conquistou seu primeiro título mundial. Foi o início da era Senna. 2 anos depois, em 1990, novamente com a McLaren, Senna conquistaria seu segundo título, desta vez marcado por um episódio polêmico, a colisão com Prost logo na primeira curva do GP do Japão, que definiu o campeonato a seu favor. Mais do que velocidade, aquele título carregava a marca da determinação e da rivalidade. Mas nada se compararia a 1991. Naquele ano, em Interlagos, Senna buscava algo que ainda lhe faltava: vencer em casa. Além dos problemas no câmbio, faltando 2 voltas para o fim, começou a chover. Para qualquer outro piloto, seria o desastre. Para Senna, era o cenário perfeito. Foi uma das provas mais insanas de sua carreira. O esforço foi tão grande que, ao cruzar a linha de chegada, Ayrton precisou de ajuda para sair do carro e comemorar. Era sua primeira vitória no Brasil e a mais emocionante de todas. 3 títulos mundiais, 1988, 1990, 1991. 3 anos que entraram para a história e que mostraram ao mundo que Ayrton Senna não era apenas rápido, ele era único. A chuva sempre foi sua aliada. Ele dizia que, quando a pista molhava, tudo parecia ficar em câmera lenta para ele. Sua sensibilidade no volante e controle de aceleração faziam da aderência perdida por outros, para Ayrton, apenas mais uma chance de ultrapassar. Prova disso foi Donington Park em 1993, quando na primeira volta ultrapassou 4 carros e assumiu a liderança. Uma volta que até hoje parece mágica. Senna não corria só para ganhar. Ele corria para mostrar que era possível ir além do limite humano. E cada bandeira do Brasil erguida no pódio não era apenas vitória, era orgulho nacional em um país que precisava de heróis. Mais longe do barulho dos motores, havia um outro Ayrton, um homem complexo, admirado, polêmico e profundamente humano. Fora das pistas, Ayrton Senna era um homem multifacetado, inteligente, carismático, profundamente ligado à família e à fé, mas também alvo de críticas e polêmicas.
A vida sob os holofotes da Fórmula 1 fazia com que cada passo seu fosse observado, comentado e muitas vezes julgado. Seu relacionamento com Adriane Galisteu foi seguido de perto pela mídia. Enquanto para alguns fãs essa relação mostrava o lado romântico e humano de Senna, para outros, e até para parte da sua família, ela foi motivo de tensão. Aprovação e críticas se misturavam, assim como em tantas outras fases de sua vida. Antes de Adriane, Senna também viveu relacionamentos com outras figuras públicas, como a apresentadora Xuxa Meneghel, que sempre falou com carinho sobre o piloto. Essas histórias, muitas vezes, viravam combustível para a imprensa, mas Ayrton procurava manter seu foco naquilo que realmente importava: as pistas e seus princípios. Por trás do capacete, havia um homem que acreditava no Brasil, que usava sua influência para inspirar e ajudar. Era generoso de forma silenciosa, ajudava famílias, apoiava projetos sociais e incentivava jovens atletas, muitas vezes sem querer publicidade. Mesmo após sua partida, Ayrton Senna continua presente. Seu legado vai muito além das pistas. O Instituto Ayrton Senna, criado por sua família, já beneficiou milhões de crianças em todo o Brasil, levando educação, oportunidades e esperança para quem mais precisa. O legado de Ayrton também ganhou forma no Seninha, personagem criado para aproximar sua história das crianças, transmitindo valores como determinação, coragem e respeito. Um jeito lúdico de manter viva a inspiração para as novas gerações. Senna não foi apenas um piloto, foi inspiração, um exemplo, um símbolo de que determinação e coragem podem mudar o mundo. E mesmo quando o motor silenciou, o orgulho e a memória ficaram. Se essa história te tocou, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse. E comenta aí: quem é a próxima lenda que você quer ver por aqui? Até a próxima!